E aí, pessoal, beleza? Espero que vocês estejam aproveitando as aulas, estejam gostando das aulas, estejam aproveitando para aprender um pouco mais, para fazer uma revisão, né? Para aprender coisas novas. Então, de antemão, fico muito feliz de estar aqui tendo a oportunidade de oferecer um pouco mais de conteúdo para vocês, tá? Então vamos lá para o nosso último dia de aula, né, para a nossa última aula. Muito bem, estamos aqui, nossa aula número 4 do minicurso de ácidos e bases orgânicos. Antes de começar a aula, como eu tenho feito, né, vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Primeira pergunta: você entendeu como podemos prever a posição do equilíbrio de uma reação ácido-base por comparação dos pKa's do ácido e do ácido conjugado? Como podemos utilizar a estabilidade da base conjugada para prever qual o melhor reagente para a transferência de prótons em uma dada reação ácido-base? Então, tentem responder essas duas perguntas antes de continuar esse vídeo. Se você não consegue responder essas perguntas, não faz ideia do que eu estou falando, é porque você perdeu alguma aula. Você não pode pular as etapas, certo? Então volte alguns vídeos atrás, né, e assista-os, procure os livros. Deixei livros para vocês poderem consultar, né, uma dica lá da BVU, certo? Então estudem, não deixem passar. Pessoal, o assunto da nossa aula de hoje será ácidos e bases de Lewis. É um assunto, né, não porque seja o último, né, seja menos importante, muito pelo contrário, é um assunto muito importante, certo? Essas espécies, elas estão diretamente relacionadas às reações orgânicas, então é muito importante que a gente compreenda o conceito de ácidos e bases de Lewis para que depois, quando a gente chegar lá nas reações orgânicas, a gente tenha menos dificuldades. Então a gente já falou aqui da teoria de Bronsted e Lowry. A gente viu que basicamente a espécie observada, né, que transita entre as espécies é o próton, né? A gente vai ver que os ácidos e bases classificados dessa maneira por Bronsted e Lowry também irão se encaixar na definição de Lewis. A diferença é que a gente não vai mais observar diretamente a transferência dos prótons, tá? Então, essa teoria foi proposta em 1923. Olha aí quanto tempo já faz, né? Já vai fazer quase 100 anos, né? Que essa teoria foi proposta e proposta por Gilbert Newton Lewis, que foi um químico muito importante, né? Quem aí nunca ouviu falar nos símbolos de Lewis? Ele foi muito importante, né, na construção da teoria a respeito das ligações covalentes. Também trabalhou bastante com termodinâmica. E também foi ele que cunhou o termo fóton, que depois foi muito utilizado aí pela mecânica quântica, né? Que é como sendo a menor quantidade de energia, né? Tá? Então, foi realmente um cientista muito importante. Então, qual é a diferença entre a teoria ácido-base de Lewis e a teoria de Bronsted-Lowry? A teoria de Lewis, ela observa o fluxo de elétrons, tá? Então, enquanto que Bronsted e Lowry observam o fluxo de prótons, né, o fluxo de H+ entre as espécies, a teoria de Lewis observa o fluxo de elétrons. Então vamos aqui olhar a seguinte reação. Bom, a gente já sabe aqui qual é o resultado dessa reação, né? Nós temos, de acordo com o Bronsted e Lowry, nós temos o ácido clorídrico, né? Nós temos
a base amônia. O resultado dessa reação deve ser NH4 mais e Cl menos. Né? Então, se a gente olhar na perspectiva de Bronsted e Lowry, o que aconteceu foi que este próton foi transferido para a amônia. Porém, né, a gente vai estar falando aqui da teoria de Lewis. Né? Então, Lewis olha para os elétrons. Então, como é que ficaria aí na perspectiva de Lewis? Na perspectiva de Lewis, o que vai acontecer é que o par de elétrons da amônia, né, aqui do nitrogênio aqui, o par de elétrons isolado do nitrogênio da amônia, ele vai atacar, vai lá buscar, né, esse hidrogênio do HCl, que por sua vez vai disponibilizar os elétrons da ligação para o cloro. E isso aqui, né, é utilizando a representação das setas curvas. E muitos serão vistas nas reações, né, nos mecanismos de reações orgânicas. Tá? Então, olha aqui a diferença. Né? Enquanto que Bronsted e Lowry, né, imaginam o HCl doando o próton para a amônia, né? Lewis imagina o par de elétrons da amônia, né, pegando aqui o hidrogênio do ácido. Certo? Então, de acordo com a teoria de Lewis, uma base de Lewis é uma substância que doa elétrons na reação, enquanto que o ácido de Lewis é a espécie ou substância que recebe o par elétrons. Ou seja, a base de Lewis é a substância rica em elétrons e o ácido de Lewis é a substância deficiente de elétrons. Veja aqui que o HCl, né, o hidrogênio, tem uma carga parcial positiva, enquanto que o cloro tem uma carga parcial negativa, e isso faz com que a base, né, a amônia, seja atraída para fazer essa ligação química com o hidrogênio. Então, sendo que a teoria de Lewis ela não olha para os prótons, mas sim olha para a transferência de elétrons, né? Olha para o fluxo de elétrons, acaba que um número maior de substâncias se encaixa dentro do grupo, né, de substâncias ácidas ou básicas. Né? Então, se olhar para o cloreto de alumínio aqui, a LCl3, de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, eu não diria que esse composto é um ácido. Não diria que ele é um ácido. Por quê? Porque ele não tem H+, fora do ar. Então, aqui eu não poderia dizer que ele é um ácido de Bronsted e Lowry. Mas ele é um ácido de Lewis. Veja, lembrem que o alumínio, né, eu tenho boro e alumínio, né, lá no grupo 13, e eles têm um orbital p vazio. Na distribuição eletrônica de ambos, né, a gente observa que no último nível tem o S2 e o P1. Com a hibridização, ambos ficam sp2, ou seja, sobra um orbital p vazio. Né? Então, o alumínio e também o boro, né, nessas substâncias, eles são ácidos de Lewis, ou seja, são espécies deficientes de elétrons. Consequentemente, com a presença de uma base de Lewis, né, então a amônia, a gente já viu no outro exemplo que ele é uma base de Lewis porque esses elétrons isolados podem ser transferidos para um ácido de Lewis. Então acontece essa
transferência. Veja que não tem prótons envolvidos aí. Então, o produto formado é esse aqui. Só, vamos ver aqui alguns exemplos aqui, tentar identificar quais espécies aqui poderiam ser consideradas ácidos de Lewis ou bases de Lewis. Começando aqui pelo trifluoreto de boro, né? Lembra que o boro ele se encaixa no mesmo padrão do alumínio, né? Então ele tem aqui um orbital P, aqui ó, tem um orbital P vazio. Veja que o boro está fazendo apenas 3 ligações, né? Ele fica com 6 elétrons na camada de valência. Então ele é uma exceção à regra do octeto, né? Ele consegue se estabilizar, mas esse orbital P vazio aí, ele consegue receber mais um par de elétrons. Então, é uma espécie deficiente de elétrons, ou seja, uma base, né, pode aqui reagir com ele, né? Então, ele é um ácido de Lewis. Olhando para essa espécie aqui, para essa amina terciária. Então, essa amina terciária tem um nitrogênio. Nitrogênio tem esse par de elétrons aqui, isolados, né, nesse orbital. Então, pelo fato de ter esse par de elétrons disponível, eu posso dizer que as aminas, de uma maneira geral, elas são bases de Lewis. Olha então aqui para esse composto, né, onde eu tenho um carbocátion, né, que é um cátion de carbono, né? Então veja bem, aqui o carbono está deficiente em elétrons, né, está apresentando essa carga positiva e com apenas 3 ligações, ou seja, ele precisa de mais um par de elétrons para estabilizar, né, a sua camada de valência. Então ele pode receber através de uma base o par de elétrons aqui. Ou seja, né, a gente pode colocar aqui ó, que é um orbital também P vazio, né? Então, esse orbital aqui faz com que o carbono tenha uma deficiência de elétrons, certo? Consequentemente, eu posso dizer que esse aqui também é um ácido de Lewis. Olhando aqui para o hidreto, nitidamente, né, o hidreto é uma base de Lewis, né? Você está vendo aqui que o hidrogênio está com o par de elétrons, né? Ele pode usar esse par de elétrons aqui, por exemplo, para reagir lá com o carbono, né? Ele pode ser muito bem essa base aqui. Se eu tiver então o próton, o que o próton vai ser, né? Vai ser o oposto do hidreto. Se o hidreto é a base de Lewis, o próton é o ácido de Lewis. É uma espécie deficiente de elétrons que pode receber um par de elétrons aqui de uma base. E por fim, né, a gente vê aqui a trifenilfosfina, que tem no fósforo um par de elétrons isolados. Veja que o fósforo e o nitrogênio ali são do mesmo grupo, né, da mesma família, e eles têm aí uma atuação semelhante. Aqui também ele pode ser uma base. Então, lembrando, o ácido ele é deficiente em elétrons e a base ela é rica em elétrons. A gente viu no exemplo anterior uma espécie que eu chamei de carbocátion, né? Como é que se origina um carbocátion, né? O carbocátion ele se origina a partir de uma heterólise de uma ligação com o carbono, né? Então, imagina, vamos olhar aqui esse primeiro caso, né? Onde eu tenho o carbono ligado a um grupo mais eletronegativo, né? Formando esse dipolo. Isso torna a ligação um pouco mais fraca e o par de elétrons, né, a densidade eletrônica, ela vai estar voltada para o átomo mais eletronegativo. Se essa ligação vier a ser quebrada, o par de elétrons ele deve migrar para o átomo Z, né, mais eletronegativo. E com isso, ele vai deixar o carbono, né, deficiente de elétrons. Então a gente vai observar que a gente tem a formação do carbocátion, né, e o Z
ficou com esse par de elétrons, né? Saiu na forma de ânion. Pessoal, aqui esse carbono, né? Tinha uma hibridização sp3, né? Um carbono com 4 ligações, né? E 4 ligações sigma. E aqui esse carbono passou a ter uma hibridização sp2, tá? Esse carbono é importante que a gente veja nessa forma aqui, né? E como ele é sp2, ele vai ter as ligações, 3 ligações aqui, 3 orbitais, né? Hibridizados no plano, né? Então a gente vai ter aqui um plano, certo? E acima e abaixo desse plano a gente observa o orbital P, né? Se ele está hibridizado sp2, é porque tem um orbital P disponível para fazer uma ligação. Então é esse orbital P aqui que é responsável por, em uma reação química, receber o par de elétrons de uma base. Lembrem que, não sei se vocês já viram isso, né? Quem fez o mini curso dos mecanismos, viu que a gente pode chamar esse orbital carbono, né? Esse orbital P do carbono de LUMO, e o orbital que contém os elétrons lá da base, a gente chama de HOMO. Então, esse LUMO, né, é o orbital desocupado, né, o orbital molecular, melhor dizendo, desocupado de menor energia, e o HOMO é o orbital molecular ocupado de maior energia. Então, o LUMO ele é o orbital responsável por fazer as ligações nos ácidos, né, por participar das ligações nos ácidos de Lewis, e o HOMO por fazer as ligações nas bases de Lewis. Mas se eu tenho uma situação oposta, se eu tenho um grupo mais eletropositivo do que o carbono, né, então o carbono, no caso, mais eletronegativo do que o grupo, que o átomo Z, né, então se essa ligação vier a ser quebrada, a gente observa o oposto, né, o par de elétrons da ligação vai para o carbono. E dessa forma, esse carbono fica com uma carga negativa, ou seja, ele se transforma em um carbânio. E o Z fica com, né, uma carga positiva porque ele perdeu os elétrons. Normalmente a gente vê isso quando a gente tem, quando o Z é um metal, tá? A gente vai ver reagentes de lítio, né, que são os organolítios, reagente de Grignard, tá? Então vocês vão ver isso nas reações orgânicas, tá? Então, nesse segundo caso, eu observei a formação de um carbânio. Então, esse carbono, né, ele fica com a carga negativa. Aqui em cima, né, eu não mencionei, mas aliás, eu mencionei, mas não escrevi, né? Carbocátion. É um cátion de carbono, um ânion de carbono. Então, gente, o carbânio, ao contrário do carbocátion, ele atua como uma base de Lewis. Ele tem esse par de elétrons aqui, né, que está ávido por ser doado, né, por fazer uma ligação com um ácido de Lewis. Quando a gente fala de carbocátion e de carbânio, a gente pode introduzir um novo termo aqui, que é mais utilizado nas reações orgânicas, tá? Do que o termo ácido de Lewis ou base de Lewis. É o termo eletrófilo e nucleófilo. Só, os eletrófilos, eles são ácidos de Lewis, tá? São ácidos de Lewis. E os nucleófilos são bases de Lewis. Praticamente são sinônimos, né? Só que esses termos eles são mais utilizados nas reações orgânicas, né? Por exemplo, o carbocátion é um eletrófilo. Então o termo vem eletrofilo, né? Filo é de afinidade ao elétron. O carbocátion, assim como outras espécies
deficientes de elétrons, né, como são os ácidos de Lewis, eles são espécies que têm afinidade aos elétrons, eles precisam receber elétrons para se estabilizar. O nucleófilo, por sua vez, são bases de Lewis. Então, por exemplo, o carbânio, ele é um nucleófilo. A gente pode dizer que os eletrófilos são ácidos de Lewis e que os nucleófilos são bases de Lewis, mas os termos eletrófilo e nucleófilo são mais aplicados nas reações orgânicas. Então, pessoal, nós podemos dizer que esse composto, por exemplo, que nós já falamos, se tratar de carbocátion, é um ácido de Lewis, mas também nós podemos dizer que ele é um eletrófilo. Esse termo, estou até me repetindo, né, porque é para ficar claro, né? Esse termo ele é mais utilizado nas reações orgânicas do que o próprio termo ácido de Lewis. Muitas vezes, né, o eletrófilo ele não tem uma carga positiva, como no caso do carbocátion. Veja que a carbonila, né, apresenta um dipolo. Né? Esse dipolo se dá por conta da diferença de eletronegatividades entre carbono e oxigênio, aonde a nuvem eletrônica ela está mais próxima, né, ao oxigênio do que o carbono. Então, esse carbono aí da carbonila, ele acaba sendo eletrofílico, certo? Consequentemente, ele pode estar disponível para um ataque nucleofílico. Então, lembre que eu estava mostrando, ao invés de falar, escrever nu, né, de nucleófilo, eu estava fazendo assim, ó, base, né, B de base. Nas reações orgânicas, a gente costuma trocar o termo base pelo termo nucleófilo, certo? Porque os nucleófilos estão mais relacionados às reações com o carbono, né? Às afinidades com o carbono. Então aqui é mais apropriado nas reações orgânicas a gente utilizar o nucleófilo, certo? Então aqui nessa reação, que é uma reação, pode ser aqui uma adição à carbonila, o ataque do nucleófilo desloca os elétrons π para o oxigênio, vai dar origem a essa substância. Então veja que o nucleófilo, que era a base, atacou o eletrófilo, que era o ácido de Lewis. Formou aqui então uma nova ligação. Então vamos aqui fazer mais um exemplo para a gente finalizar a nossa aula, mostrando aqui essa reação, né, entre a borana e o THF. THF tetrahidrofurano, certo? Então, gente, aqui a gente observa que o boro tem, né, como a gente já viu, orbitais uníveis, né, e que o oxigênio no tetraidrofurano tem elétrons não ligantes. E observa aqui a estrutura do composto formado. Né? Veja que o oxigênio fica com a carga positiva e o boro fica com a carga negativa. Por que o oxigênio está com a carga positiva aqui? Porque é ele quem cedeu o seu par de elétrons para o boro. E o boro ficou com a carga negativa porque ele recebeu esse par de elétrons adicional que ele não tinha. Né? Então, o fluxo de elétrons, né, nessa reação, né, a gente pode escrever dessa maneira. Certo, gente? Então, quem vai ser o ácido de Lewis? Borana. E o THF, a base de Lewis. Beleza, pessoal? Ficou mais fácil agora de identificar quem é ácido, quem é base de Lewis? Espero que sim. Qualquer coisa, tirem suas dúvidas lá no fórum. Beleza? Então a gente fica por aqui, a nossa última aula. A gente fica por aqui. Até a nossa live